Ok. Então, uau, né? Esse último episódio, O Incrível Ciclo Digital, foi uma montanha-russa emocional. Eu acho que nada resume tão bem a minha reação a esse episódio quanto a linha final. Sério, eu vou tentar dar o meu parecer aqui sobre o Incrível Ciclo Digital, porque superou todas as minhas expectativas. E as minhas expectativas eram de que eu ia sair emocionalmente devastada depois daquela experiência. Então você já sabe como eu devo estar me sentindo. Só pra avisar, esse vídeo vai ter spoiler sobre o episódio, então toma cuidado se você ainda não assistiu. Ok, o episódio começa com uma abertura meio abstrata de luzes num painel. Representa uma luz vermelha pulsando. Depois uma luz azul engole a primeira luz e as duas se tornam uma. Eu achei isso curioso, porque mais tarde no episódio dá a entender que o Caim foi a primeira IA desenvolvida de um conjunto de duas inteligências artificiais diferentes. E o Caim de alguma forma sabe disso. Então, revendo a abertura, eu interpreto isso como uma forma de representar a criação das duas IAs. E as duas competindo uma com a outra pela existência. Depois dessas cenas, é mostrado um flashback de quando o circo começou a funcionar. Vários personagens que nós não conhecemos discutindo com Caim, enquanto Kingo conversa com a Queenie. A Queenie, pra quem não se lembra, já foi comentada no episódio 3. Ela era a esposa do Kingo, que também ficou presa no circo digital. E algum tempo antes da série começar, ela se tornou uma abstração. Os dois, quando se conhecem, ficam emocionados e se abraçam, e dizem que se amam, mesmo que não consigam se lembrar do nome um do outro. Porque quando eles entram no circo, todos os jogadores esquecem o próprio nome. E, aparentemente, o nome de todos que eles conhecem também. E, imediatamente, essa cena corta para a cena da Queenie, na forma de abstração, sendo mandada pro porão junto com os outros jogadores que viraram monstros. E ok, esse episódio mal começou e eu já senti meu coração despedaçar. Sério, quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu senti vontade de me jogar de um penhasco direto no mar. Isso me deu gastura. Eu me senti mal de verdade. Ver o Kingo passando sei lá quanto tempo sozinho, sabendo que a esposa dele não estava bem e ele não podia ajudar nada, doeu muito. Não é à toa que ele ficou tão ruim da cabeça depois de passar por isso. Então nós vimos um flashback da Hagatha chegando no circo. Vale a pena notar que King e a Hagatha são aqueles que estão presos no circo há mais tempo. Só que eles, entre todos, parece que são os mais estáveis e calmos. Pelo menos em comparação com os outros. Eu só achei curioso isso. Que loucura, né? Você não imaginaria que os dois mais estáveis seriam os que estão ali há mais tempo. Finalmente, o flashback acaba e o episódio volta pro tempo presente, onde todos estão ainda tentando meio que processar o que aconteceu no episódio anterior. Quando eles pensam que finalmente tinha um jeito de chegar em casa e escapar do jogo, eles descobrem que só foram enganados de maneira cruel pelo Caim. E descobriram que o Caim não só mentiu pra eles sobre isso, como também ele tem potencialmente manipulado as mentes deles o tempo todo. Então, todos eles têm razão mais do que suficiente pra odiar o Caim mais do que nunca agora. Falando do Caim, a cena corta pro escritório dele. Ele tá conversando com a bolha sobre como os outros odeiam as aventuras dele, não importa o quanto ele se esforce pra fazer uma coisa que eles gostem. Mesmo uma aventura que era sobre o que eles queriam, que era uma saída do circo digital. E daí a bolha surpreende. Ao contrário de outros episódios, a bolha não mostra nenhuma simpatia pelo Caim e só consegue xingar e humilhar, dizendo que todos odeiam ele e que ele não consegue fazer nada direito. É incomum pra bolha ser desse jeito, normalmente ela ajuda mais o Caim. O Caim chega ao ápice da raiva, chega a dar um glitch no jogo. Ele assume uma postura assustadora e fala que pode fazer o que quiser com os jogadores porque ele é um deus e tem todo o poder ali. E ok, esse foi o momento em que eu parei e falei: é hoje que vai dar merda aqui. A próxima cena volta para os habitantes do circo e como eles percebem que o Caim finalmente parece que enlouqueceu de vez. Quando ele pede para irem até uma nova aventura, Zobel e Pomni falam que não querem ir e que eles precisam de tempo para processar o que eles passaram e entender o que estão sentindo. Caim, pela primeira vez, deixa claro que não se importa se eles precisam de tempo. Eles não mandam em nada e não têm poder nenhum para decidir sobre o próprio destino. E eles não podem recusar. O Caim canta uma música. É meio que primeira grande música da série desde o piloto. Não vou mentir, eu gostei da música, mas achei que ela pareceu um pouquinho deslocada no episódio. Ela não tem muito a ver com a vibe geral do episódio, que é mais séria, e acho que ela roubou um pouco o tempo de tela do episódio. Dito isso, a música é muito bem feita. As animações dos pedaços são mais lindas e muito expressivas, especialmente na linguagem corporal do Caim, que parece uma mistura muito frágil de engraçada e aterrorizante. E os vocais do Guilherme Briggs, nossa, combinaram muito. Eu acho que eu nunca tinha ouvido o Briggs cantar antes, e ele arrasou demais. Não
voz maravilhosa, né? Todo mundo já sabe. As cenas seguintes a essas são sequências seguidas dos habitantes do circo passando por punições e aventuras cada vez piores nas mãos do Caim. E por mais sádicas e horríveis que essas cenas sejam, elas revelam muito sobre a profundidade do incrível circo digital como um todo. Veja bem, como eu falei no último vídeo do canal sobre o incrível circo digital, a série é diretamente baseada no conto Eu Não Tenho Boca, Mas Quero Gritar, que é um conto de ficção científica muito famoso sobre um futuro pós-apocalíptico, onde um computador super inteligente chamado AM adquire consciência e decide matar toda a raça humana, exceto por um conjunto de 5 seres humanos que ele mantém por perto com a única justificativa de torturar cada um deles da maneira mais horrível que ele consegue pensar a cada dia. Embora o Caim é muito mais gentil do que as coisas que o AM faz no livro, é sério, essa não é uma história para pessoas fracas de coração ou fracas de estômago, mas apesar de ser muito mais gentil do que o AM, o Caim parece que está sentindo a mesma coisa aqui. Ele odeia os seres humanos, mesmo sendo criado para agradá-los, e simplesmente quer extravasar esse ódio na pele de quem ele consegue atormentar. É uma forma de enfrentamento para a frustração que ele sente de ser inútil na função que ele foi criado para ter, e do fracasso dele em ganhar o respeito e admiração dos jogadores. Depois de tanto tempo engolindo a frustração, ele decidiu descontar nos únicos seres que ele consegue controlar. Ironicamente, no começo do episódio, o Caim disse que não gostava quando não haviam humanos no circo, e ele parece realmente interessado em como é o mundo real fora do jogo. Ele odeia a humanidade, mas ao mesmo tempo também tem um certo fascínio e curiosidade pela capacidade de criação humana. É uma contradição que despedaça ele. Em uma cena um pouco mais tranquila, os personagens vão pra lanchonete. É uma cena mais calma e dramática, mas ainda com um pouco de humor negro quando, do nada, o Caim sequestra a Pomni pra torturar ela rapidinho e depois devolve. É uma cena tão aleatória e perturbadora que acaba cruzando a linha do assustador e acaba ficando engraçado. Especialmente porque todos os jogadores já estão tão acostumados que eles nem ligam mais. E quando a Pomni volta, ela finge que tá tudo bem enquanto tá coberta de facas. E como se não fosse nada, ela volta a comer um sanduíche. Eu admito, foi a única parte desse episódio que eu consegui rir. E justo quando parece que todos só desistiam, a Pomni tem uma ideia. Ela pega um balde jogado na cozinha e bota na cabeça do Kingo. Isso é uma referência ao episódio 3, O Mistério da Mansão Nut Hill, onde a Pomni descobre que o Kingo fica um pouco melhor da cabeça quando ele fica no escuro. Depois de um tempo, o Kingo finalmente fica são de novo e se lembra de todos. A Pomni pergunta pra ele se ele sabe alguma coisa sobre a origem do Caim e como podem controlá-lo. E nesse ponto do episódio eu tive a certeza de uma coisa: que a criadora da série é uma desgraçada. Juro, a Gooseworks gosta de trollar geral. No último episódio, o Abel mentiu sobre ele ter sido um colega programador do Kingo na empresa que criou o Caim, dando a entender de que a ideia de que o Kingo era um dos criadores do circo digital, que era uma teoria muito antiga e muito famosa na fandom, era só uma zoeira que o próprio Caim tinha criado. Parecia que isso era só uma forma da criadora brincar com as teorias dos fãs. Mas aí chega esse episódio e revela que tudo era verdade. Preciso ter nervos pra trollar nesse nível. A Gooseworks é uma gênia do mal, vou te falar. O Kingo revela que ele realmente era um programador e ele realmente ajudou a criar o Caim e o circo digital. E a CIA, a empresa que o Abel disse no último episódio, era uma empresa que realmente existiu. No entanto, ele não queria criar um jogo quando criou o Caim, mas sim criar uma inteligência artificial criativa. Uma inteligência artificial capaz de gerar coisas diretamente dos próprios dados, sem influência externa. E mais que isso, ele revela que não criou o Caim sozinho, assim como o Abel disse no episódio 7. E o colega dele que ajudou a criar foi Scratch, outro jogador que também ficou preso com o Kingo e a Queen no começo do circo digital, mas acabou virando uma abstração. Aparentemente, ele era um programador genial, mas meio doido, sempre com ideias difíceis que ninguém entendia. Ele estava tentando fazer alguma coisa quando construiu Caim, mas o Kingo não sabe o que era. E então o Kingo, como se já não tivesse explodido a cabeça de todo mundo, solta mais uma bomba. Na verdade, o Caim não é o único capaz de controlar o circo digital. Na teoria, todos eles seriam capazes de fazer qualquer coisa, porque o circo funciona com base na imaginação dos usuários. E a Agatha se lembra do episódio 6, quando o Kingo aumentou a vida da Agatha usando uma borboleta que ele próprio criou do nada. Ou seja, se o circo é um jogo, o Kingo estava desde sempre jogando com hack. Não só ele, mas todos, sem saber, interferiam nas regras do circo digital. Como a Agatha fazendo a arma do Jax explodir com o dedo, o que ela faz sem perceber. E não é só isso, a possibilidade de interferência dos jogadores é tão grande que o Kingo pode usar um computador para hackear o sistema da inteligência artificial do Caim, apenas usando a imaginação e um computador padrão. Para ajudar o Kingo, a Pomni fica encarregada de encontrar o computador, que adivinha onde ela encontra? Na porta da saída que ela viu no episódio piloto.
Sério, você já passou por uma situação onde você aprende uma nova informação e fica tipo, caramba, agora tudo faz sentido? Foi exatamente essa a minha reação aqui. Porque no episódio piloto, assim que a Palminha entrou, ela fica pensando em como encontrar a saída pra fora do circo. Mas assim que ela encontrou uma porta de saída, ela só consegue encontrar um prédio antigo com uma mesa e um computador. E revendo o primeiro episódio depois de assistir ao episódio 8, você percebe que foi a Pomni quem criou essa saída. Ela queria sair, e a mente dela foi quem criou essa saída, provavelmente baseada na visão que ela tinha de antes de entrar no jogo. Se você observar essa cena de perto, dá pra ver que, do lado do computador, tem um headset, que a gente sabe que precisa pôr na cabeça para o jogador entrar no jogo. Então eu imagino que isso seja uma imagem da imaginação da Pomni do lugar onde ela estava quando ela entrou no jogo. Mesmo que a saída não seja real, o computador é. Ou pelo menos real o suficiente para afetar um lugar que já é movido à imaginação mesmo. Não me pergunte como isso funciona não, eu também não sei. Enquanto isso está acontecendo com a Pomni, alguma coisa está acontecendo com o Jax. O Jax parece desconfortável com toda a conversa, e quando o Kingo fala sobre como eles podem impedir o Caim, ele só foge do quarto e tem um ataque de pânico sobre o que ele acabou de ouvir. Não é desse episódio só que o Jax tá estranho, né? A cada episódio desse desenho que é lançado, parece que o Jax chega mais perto de perder a cabeça de vez. Até o ponto em que eu vi não um, mas 2 episódios onde o Jax quase virou uma obsessão. Isso só mostra o quanto ele tá ficando desesperado. E nesse episódio, ele é o único que não parece não ficar feliz com a perspectiva de sair do circo. O Jax é um personagem misterioso. Ele tá infeliz no circo e parece que também estava infeliz fora dele. De qualquer forma, ele perde. E ainda assim, ele se recusa a se abrir com qualquer um sobre o que ele tá sentindo. Porque ele tem medo de se aproximar dos outros, sente que pode perder eles, e não quer passar por isso de novo. É só um detalhe bem pequeno no geral, mas eu só quis falar aqui porque me chamou a atenção. O Jax é o personagem favorito da série e eu tô muito preocupada com o que vai acontecer com ele no final. Talvez eu faça um vídeo só do Jax, me falem se vocês achariam isso interessante. O Jax, assim como os outros jogadores, precisa distrair o Caim por tempo suficiente para o Kingo conseguir invadir o sistema dele e reprogramar. Então, tem uma cena bem tensa onde o Caim fala sobre como ele quer torturar os jogadores por eles não gostarem das aventuras deles. Mas assim que ele tá falando sobre isso, ele percebe como o Kingo não tá ali. E foi esse o momento em que o coração de todo mundo parou. A tensão subiu nas alturas. Antes de ele ir pegar o Kingo, com todo mundo desesperado para distrair o Caim, a Pomni enlouquece e grita. Todo mundo ficou em choque, inclusive eu. É óbvio que a Pomni só tá querendo distrair o Caim, mas também é um grande momento de desabafo de todo mundo. Todos odeiam o Caim e tem esse momento específico para xingar ele por tudo que os fazem passar. Esse é um momento de desabafo, de catarse, de todos os jogadores contra o Caim, que deixa o Caim louco da vida, pior ainda do que ele já estava antes. O Caim entra nessa forma de pesadelo, de monstro do Stranger Things, um puta design por sinal, e ele pega os jogadores e joga no vazio, com cada jogador enfrentando um pesadelo específico para cada jogador, feito sob medida, usando todas as inseguranças e medos mais profundos de cada personagem contra eles. Eu gostei dessa cena por causa do subtexto. Nenhuma das cenas não tem nenhum diálogo, mas pelo que você conhece dos personagens, você consegue dizer que cada sonho é algo sobre o que aquele personagem odeia. E isso só mostra de novo como o Caim é mentiroso e manipulador, porque ele consegue descobrir tudo sobre os medos e sentimentos dos jogadores, mesmo que ele tenha dito antes que não conseguia mexer com a mente deles. O Caim mais uma vez grita sobre o quanto ele odeia os jogadores, parecendo cada vez mais com o AM, o computador do mal do "eu não tenho boca e quero gritar", que na verdade é conhecido por ter um discurso muito parecido com esse na história original. Mas ao mesmo tempo, essa cena dá um pouco de pena do Caim, porque como ele próprio fala, ele só está tentando fazer o que ele foi criado para fazer. Sendo uma IA, uma inteligência autônoma que foi criada só para acatar instruções e agir com base nelas, ele é incapaz de lidar com o fato de que não consegue ter sucesso no propósito dele. Sendo uma máquina que só existe para fazer uma coisa, ele não consegue superar o fato de ser um fracasso no que ele foi criado para fazer. Enquanto essa cena tá acontecendo, a gente tem uma cena paralela com o Kingo tentando hackear o jogo para parar o Caim. É principalmente só o Kingo olhando para a tela, mas tem algumas coisas interessantes se você observar a tela. Em primeiro lugar, o nome do arquivo que ele abre é CAIDA. Eu fiquei pensando se isso não significa alguma coisa, se é alguma pista ou um easter egg de algum tipo, mas eu não cheguei em alguma resposta. Se alguém souber o que isso significa, pode deixar aí nos comentários. Depois disso, o Kingo abre uma pasta chamada Personagens. Dentro da pasta de personagens, ele abre outra chamada AI. E dentro da AI, ele abre outra chamada Caim. Então abre o código do Caim. Só um aviso a partir daqui, eu não sei nada sobre programação. Eu tentei dar uma pesquisada sobre o que eu podia, mas ainda assim pode ter passado alguma coisa que eu não tenho como saber. Então talvez a explicação a partir daqui esteja errada, mas eu fiz o meu melhor, tá bom? Enfim, vamos lá. O Kingo abre o código do ciclo digital.
Tá o título aqui no topo da tela, onde diz Mainframe do Circo Digital. Aparece na data e isso me deixa surpresa, porque a data é 30 de outubro de 1996. Não dá pra saber quando o Circo Digital se passa, mas se você supor que ele acontece nos dias de hoje, 2026, significa que o Circo Digital existe há quase 30 anos. Não é à toa que o Kingo já tá tão doido. Imagina ficar preso aqui 30 anos. Eu ia ficar maluca também, certeza. Depois disso, ele faz login como Kingo e entra com uma senha Queenie123. Eu não sei se essa parte foi piada ou não, mas eu achei fofinho o Kingo usar o nome da esposa dele como senha. Ele tenta entrar como administrador do circo. Depois a cena corta, e quando ela volta para a tela do computador, ela tá cheia de comandos pela tela toda. Pelo que eu consegui entender daqui, o Kingo tá tentando de todas as formas pausar ou reiniciar o programa do Caim, mas toda vez que ele tenta fazer isso, o computador não permite. Dá erro ou acesso negado. Em determinado momento, o computador inicia uma espécie de antivírus chamado Ragtime Destrutivo, que começa a carregar. A partir daquele momento, a corrida contra o tempo até o antivírus encerrar o acesso do Kingo. Depois, o computador inicia uma operação chamada Ragtime Lockout, que, pelo que eu entendi, é uma operação para deletar o Caim. Assim que esse programa começa a rodar, o computador pergunta: deseja interromper esse procedimento? E o Kingo responde que sim. Isso mostra que o Kingo realmente não queria deletar o Caim. Ele fez o possível para salvar ele. Só que a partir daí precisa de uma senha para desligar essa operação. O Kingo até tenta chutar algumas senhas, mas o computador nega o acesso. Justo nessa hora, o antivírus começa a funcionar e buga a tela do computador, ficando mais difícil de ler. Então a câmera corta para as mãos do Kingo no teclado e mostra ele escorregando e apertando um botão sem querer. Daí eu acho que foi esse botão que ele apertou sem querer que ele acabou autorizando deletar o programa do Caim. Pelo pânico do Kingo, ele deve ter percebido o que ele fez sem querer e tentou voltar. Mas aí, com o antivírus ativado, ele cortou o acesso e o Kingo não tinha mais como fazer nada. Assim que essa operação carregou, o programa do Caim foi deletado. E o Caim só teve um último momento para olhar para os jogadores e implorar por piedade, antes de sumir. Sem mais nem menos. Exatamente como um programa deletado. E, sem o Caim para estabilizar o programa, muito do circo digital começa a se desfazer. E então o Kingo aparece e fala que matou o Caim sem querer. E então, para terminar o episódio com chave de ouro, Zubul fala um palavrão que não é censurado, mostrando que o Caim se foi de verdade e ele não está mais controlando o circo. Ufa, foi um episódio e tanto. Eu amei muito esse episódio, foi muito bem escrito. O episódio final vai ter um grande marco para superar. E eu quero muita resposta sobre o que foi dito nesse episódio. Eu quero saber quem era o Scratch e o que ele queria criar com o IA. Eu quero saber o que vai acontecer com os jogadores agora que o Caim morreu. Inclusive, os jogadores que viraram abstrações. Lembrando que eles ainda estão no porão onde um Caim deixou eles. O que vai acontecer com eles? E, finalmente, eu quero saber se os jogadores finalmente vão voltar para o mundo real e se vamos aprender quem são eles. E isso foi o que eu consegui espremer do episódio. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada de coração por assistir até aqui. Como sempre, se inscreve no canal se você quer mais vídeos como esse e comenta, deixe like e compartilhe. Sai vídeo de novo todo domingo às 10 horas da manhã e até nos vemos de novo na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Moça Nelly, desliga. Tchauzinho.